Jesus inicia o seu ministério. Ele vai se batizar, vai até João Batista, que está preparando o seu caminho. Lá ele recebe o batismo para cumprir a justiça. E ele vem então cheio do Espírito Santo e começa a pregar o Evangelho. Mas antes do seu ministério começar, ele vai buscar o Espírito Santo. Por que Jesus precisa do Espírito Santo? Porque aqui na terra ele é apenas um homem, ele não é Deus. Ao contrário do que muitos ensinam que Jesus é tanto homem como Deus no seu ministério terreno, nós queremos dizer que nós não acreditamos assim. Porque Jesus deixou a sua glória no céu, deixou o seu poder nas mãos do Pai e desceu, coabitando, coexistindo com o Pai, com o Espírito Santo. Ele então tomou a forma de homem, tornou-se apenas um homem para morrer em nosso lugar. Porque Deus não morre. Então ele não poderia ser Deus, porque senão a morte dele seria uma farsa, uma grande farsa. Porque Deus não pode morrer. Mas como homem, ele morreu. Ele passou por muitas provações para cumprir a justiça de Deus. Que justiça é essa? Que nós somos pecadores e nós precisamos ser justiçados por causa dos nossos pecados. Ou seja, nós temos uma condenação que pesa sobre as nossas vidas, que nos obriga a ir para o inferno, a nos separar de Deus por causa dos nossos pecados. Mas ele veio morrer em nosso lugar, e com o seu sacrifício, o sacrifício do seu sangue derramado na cruz, então ele nos purifica de todo pecado e nos apresenta a Deus pelo seu sacrifício vivo feito naquela cruz espontaneamente. Vamos acompanhar aqui o início, quando ele vai buscar o Espírito Santo. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome. Então, ao contrário do que muita gente diz, Jesus ele foi se batizar com João Batista, e quando ele chega ali no Jordão, João Batista está batizando os pecadores, e olha para ele e fala: como é que eu vou batizar um homem santo? E diz assim: eu preciso que o Senhor me batize, o Senhor venha a mim. Nota que quem estava falando com ele era um primo segundo. João era primo segundo de Jesus. Mas não prevaleceu dessa sua posição de parente e nem quis ser melhor do que Jesus, de maneira nenhuma. Não quis ser melhor do que nenhum ser humano mortal. Ele percebeu que ele era apenas um pecador, que Jesus era o Salvador, e disse: eu preciso ser salvo pelo Senhor, o Senhor vem a mim. E Jesus disse: deixa por hora para que se cumpra toda a justiça de Deus. Ou seja, Jesus não veio para fazer a obra pela metade, irmão. Não é de qualquer jeito, não é com jeitinho brasileiro, não é passa assim, tá tudo bem, esquece, faz de conta que eu não vi. Não. Ele veio para fazer o certo, ele sempre faz o certo. Então, ele foi até João Batista e disse: olha, eu quero ser batizado. João Batista batiza Jesus, e na hora que ele está sendo batizado, então o Espírito Santo desce sobre Jesus para dar um sinal para as pessoas que estão vendo ali que aquele é o Messias, o Filho de Deus. E ele sai cheio do Espírito Santo e ele vai conduzido pelo Espírito para o deserto. O Espírito Santo conduz Jesus. A partir dali, Jesus não toma mais decisões. Quem toma decisão é o Espírito Santo, e Jesus está totalmente entregue ao Espírito Santo. É necessário uma busca desenfreada pela comunhão com Deus, pelo poder de Deus, pelo controle do Espírito Santo, para ele cumprir uma missão de tamanha envergadura. Então ele se entrega totalmente ao Espírito Santo. Quantos de nós já fizemos isso? Quantos de nós falamos: Senhor, eu quero ser assim, mas quando chega na hora de decidir, a gente decide pelo nosso ego. A carne toma conta, os desejos da carne tomam conta, a nossa luxúria, muitas vezes o nosso materialismo, muitas vezes o nosso egoísmo, a nossa insensibilidade, e nós tomamos das mãos do Espírito Santo o controle que ele deveria ter sobre as nossas vidas. Então, aí reclamamos que não há mais milagre, Deus não faz mais milagre. Claro, você não deixa porque você toma o controle das mãos do Senhor. E ali diz que ele foi conduzido ao deserto
e durante 40 dias ele foi tentado pelo diabo. Note que ele não foi tentado só 3 vezes, ele foi tentado pelo diabo por 40 dias e 40 noites, no deserto sozinho, passando fome, sede, jejuando, que era um jejum completo, tanto de comida como de água, eu imagino, né? Acho que não deve ter sido completo, não foi um jejum simples, que qualquer mortal poderia fazer, mas apenas o Filho de Deus. Então ele faz aquele jejum, e ali ele fica sendo tentado pelo diabo. Agora imagina o que será que o diabo ofereceu para ele nesses 40 dias. Porque o diabo vem nos tentar pelo que nos apetece, por aquilo que nós queremos, muitas vezes por aquilo que nós precisamos, porque ele sonda as nossas vidas, ele sabe como que está a nossa vida, ele sabe quais são os nossos objetivos, quais são os nossos sonhos, e muitas vezes vem nos oferecer justamente os nossos sonhos em troca de nos desviarmos da palavra de Deus. É por isso que Jesus disse: vigiai, e o que eu digo a todos: vigiai. Tem que vigiar, E o que é vigiar, irmão? Vigiar é fugir da distração. Nós estamos vivendo numa era que as pessoas vivem se distraindo. É jogo de celular, é jogo de computador, é jogo de videogame, é jogo de futebol, é jogo de beisebol, é cinema, é distração de tudo quanto é tipo, e as pessoas não se voltam mais para a palavra de Deus. Outro dia vi uma pessoa falando: eu não acho tempo para ler. Irmão, pega a tua Bíblia para ler, irmão. Acha um tempo, ajeita um tempo, arruma tempo. É em tempo e fora de tempo, disse o apóstolo Paulo. Porque se você valoriza uma coisa, você corre atrás, você tenta preservar essa coisa. Se você acha que a palavra de Deus é importante, tira tempo para ler a Bíblia, mas não é só ler a Bíblia como se lê qualquer livro, não. Leia a Bíblia em oração, pedindo a Deus que Ele dê entendimento, pedindo ao Espírito Santo para iluminar a sua mente, para conhecer qual é a vontade de Deus e não a sua. E jogue os seus planos fora, porque os planos de Deus são melhores do que os seus. Então começa a pensar como Jesus pensou, porque olha, ele foi tentado durante esses 40 dias. Imagina que tipo de tentações ele pode ter oferecido. O que mais poderia interessar a Jesus? Porque como homem, certamente ele tinha medo da cruz. E esse certamente deve ter sido o motivo a mais para o diabo tentar. Ele falar: olha, você não precisa morrer, você não precisa passar pela cruz, você não precisa ter a separação do Pai que você tanto ama. Eu posso dar o que você quer, basta você fazer o que eu quero. Só isso, mais nada. Quantas vezes nós recebemos as mesmas propostas, não é? Quantas vezes nós estamos tentados a aceitar a proposta do mundo, e muitas vezes dizendo: se for preciso, eu pago o preço. Mas você não faz ideia do que você está falando. Para falar que paga o preço, você precisa saber o preço que Jesus pagou pela tua salvação. Você não tem noção, você não faz ideia de que preço seria esse, e eu te garanto que seria caro demais para você aceitar, e você certamente se arrependeria muito cedo na vida. Muitas pessoas não têm noção, não faz ideia do que está acontecendo. Então nós precisamos ter essa noção. O preço era tão caro que só Jesus pôde pagar. E agora alguém aparece e fala: eu quero isso, se for preciso eu pago o preço. Você não tem noção do que você está falando, meu irmão. Pede perdão para Deus, se arrependa. E ali diz que depois de 40 dias sem comer, ele teve fome. Logicamente, é o momento que o corpo começa a exigir alguma coisa. Olha, se você não me der comida, eu vou morrer. Então ele sente fome. Quando ele sente fome, imagina que é uma fome de 40 dias e 40 noites sem comer nada. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. Olha só onde ele vem. No momento que bate aquela fome terrível, aparece então a tentação do pão, do alimento. Olha, lembra Esaú? Esaú estava com a fome assim, que estava morrendo de fome. Usando aí uma hipérbole, ele estava morrendo de fome. Ele chega da caça, faminto, doido para comer alguma coisa, e Jacó está lá cozinhando um guisado de lentilhas que ele amava. E ele fala para Jacó: me dá esse guisado de lentilhas. E Jacó, o velhaco,
pilantra, desonesto. Podia ter servido o irmão, né? Toma, meu irmão, come um pouco aqui, vamos repartir. Não, eu só te dou comida se você me der a sua primogenitura. Olha aí, olha só como são as coisas. Acontece isso com muita gente hoje. Olha, eu só te dou isso se você me der aquilo. As pessoas não pensam mais em servir a Deus. Muita gente assim é hoje, é materialista. Eu só te dou isso se você me der aquilo. Se você fizer isso para mim. Não, irmão, nós somos chamados para servir. Nós temos que servir. Se o outro não quer dar o que você precisa, dê o que ele precisa, cuida dele. Faz como Jesus fez, que amarrou uma toalha na sua cintura e saiu lavando os pés dos apóstolos. Ele que era o Senhor, o Mestre, o doutor de tudo. Faça igual, siga o exemplo de Jesus. Ele nos deixou o exemplo para que nós possamos seguir as suas pisadas. Então o diabo aparece naquela hora que ele está assim com aquela fome violenta e fala: se você realmente é o Filho de Deus, diga a essa pedra que se transforma em pão. Porque o que Jesus podia mais querer naquele momento além de pão? Isso te lembra uma coisa, irmão. Cuidado com as suas carências, cuidado com as suas necessidades, porque o diabo vai te oferecer justamente aquilo que você está precisando. É o que ele vai pôr na tua frente para te fazer tropeçar. É como ele fez com Esaú. Esaú comeu o guisado de lentilhas e falou para Jacó: quero que se dane a minha primogenitura. Pode pegar, eu não estou nem aí. Que adianta ser primogênito e morrer de fome? Olha, como se a fome fosse matar ele. Mas ele, com esse ato, ele desprezou a bênção de Deus que estava na primogenitura. E muitas vezes, com uma atitude semelhante, nós desprezamos aquilo que Deus tem para nós. Quantas bênçãos Deus reservou para você que você não desfruta, que estão retidas no céu porque você desprezou a primogenitura de Deus. Mas Jesus não. Jesus ouviu aquilo, olhou para o diabo e disse... E Jesus lhe respondeu dizendo: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, observa qual é a atitude que nós precisamos tomar nessa situação aqui. Jesus estava faminto, estava morrendo de fome. Pão era o que ele mais queria. E o diabo vem e fala isso. Ele podia falar assim: nossa, boa ideia, vou fazer virar... O que tem de mal? Qual que é o problema de eu transformar a pedra em pão? Eu sou filho de Deus. Deus pode tudo, eu também posso tudo. No nome dele eu posso tudo, porque eu sou filho dele. Vamos transformar isso em pão, não é? E vamos comer, vamos matar minha fome. Qual que é o pecado de comer pão? Não tem pecado nenhum. Quanta gente está agindo hoje em dia dessa forma e dizendo assim: olha, pode fazer, não tem problema não. Não tem pecado nisso não. Mas quanto pecado está acumulado na vida de tanta gente, não é? Nós precisamos sim trazer de volta para nós o amor de Deus, para viver o amor de verdade, como Deus espera que nós façamos. Porque muitas vezes nós estamos voltados para nós mesmos, esquecendo de tudo aquilo que Deus fez por nós. Nós estamos esquecendo o que Deus fez e nós estamos querendo cobrar o que nós fazemos para os outros. Então é um negócio assim muito complicado. É muito complicado, nós precisamos pensar mais nisso, precisamos levar isso em consideração. Não é? Porque olha, analisa a situação que Jesus passou aqui agora. Se tu és o Filho de Deus, diga essas pedras que se transformam em pão. Puxa, que fome, meu Deus, um pão agora. Às vezes eu fico pensando lá na escola. Esse ano nós temos 4 aulas para chegar no recreio. Então, quando dá 10 horas, tá todo mundo virando o olho de fome. Você come um pedacinho de pão de manhã, 6 horas da manhã, e vai comer outro 10h30, então você já está em condições de almoçar, mas não é hora de almoço ainda, é o recreio, então você vai lá comer um pedacinho de pão para esperar o horário de almoço, que no meu caso é na segunda, é na quarta e na quinta. Na terça e na sexta eu venho almoçar 3 horas da tarde, não tem outro jeito. Mas você tá assim, 10 horas você tá vendo. Aí alguém chega e fala: por que você não faz essas pedras se transformar em pão? Você imagina aquele pão, um pão com requeijão, de repente um copo de Coca-Cola ou um cafezinho para você, né? Então imagina, mas o materialismo, irmão, esquece o materialismo, esquece o que está te afligindo, pensa
naquilo que afligiu o nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, para que Ele pudesse nos salvar. Pensa nisso. Agora que eu quero agradar a Ele. Paulo disse assim, olha, ninguém que se alista para a guerra se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Quem me alistou para a guerra foi Jesus. Eu posso passar minhas dificuldades, eu posso passar minhas necessidades, mas em nome de Jesus vou passar de cabeça erguida. Ele não vai me deixar cair de jeito nenhum, e eu vou chegar diante dele e dizer, Senhor, está aqui, o Senhor me deu uma missão e eu me esforcei para fazer o melhor que eu podia. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo esse poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou-o a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Então, analisa a segunda situação aqui. O diabo, quando percebeu que não ia ganhar nada com comida, porque a comida é uma coisa que está cegando muita gente, né? A pessoa começa a cercar tudo para, não, é tudo meu, é tudo meu, é tudo meu, é tudo para mim. Porque comida representa muita coisa, dinheiro, é propriedade, é um monte de coisa. Nós estamos vendo a nossa região aqui sendo destruída pela ganância de pessoas que querem ganhar dinheiro. É cana, 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 acabou com o clima na região. E as pessoas continuam plantando cana, arrendando seu pedacinho de terra para plantar cana, para ganhar dinheiro, para comprar caminhonete, para comprar... Não, você não vai comer caminhonete, você não vai comer cana, irmão, pelo amor de Deus. Olha o calor que está fazendo nessa região, a ganância. E lá em Apocalipse tem um versículo que diz assim, que está chegando o momento em que Deus vai destruir aqueles que estão destruindo a terra. Agora aqui, depois do episódio do pão, então o diabo fala, pera um pouquinho, se o pão não ilude ele, vamos mexer com outra coisa aqui, vem cá, vou te levar lá num monte bem alto, e leva usando poder, porque ele tem poder, irmão. O diabo tem poder, Deus deu poder para ele, não tomou de volta. Eu fico pensando, às vezes, a pessoa que acredita, como eu acreditei durante muitos anos, em milagre. Milagre não pode ser a base da tua fé, irmão, porque o diabo também faz milagre. A base da tua fé tem que ser a palavra de Deus, que o diabo não consegue mudar. Então eu fico pensando nisso, sabe? Ele leva Jesus lá no monte muito alto e mostra para ele num relance de tempo todos os reinos do mundo. Agora tenta imaginar como eram esses reinos que o diabo mostrou. Tenta imaginar isso. Porque Jesus vivia numa época que não tinha progresso nenhum, não tinha tecnologia, não tinha celular, não tinha carro, não tinha avião. E a glória deles ali eram palácios, eram pessoas bem vestidas, vinho fino, poder de mandar nas pessoas. Essa era a glória do mundo. O diabo mostra para ele todos os reinos do mundo e diz para ele, olha, eu posso te dar todo esse poder e toda essa glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem eu quero. Será que ele estava blefando? Eu acredito que não, porque o próprio Jesus chama ele de príncipe desse mundo. Quem entregou esse poder para ele? Foi Deus? Não, certamente que não. Deus entregou esse poder na mão do homem, Adão. Mas quando Adão caiu, Adão obedeceu o diabo e entregou o poder na mão dele. Então está tudo na mão dele. Por isso que nós dizemos que nós somos peregrinos e estrangeiros nessa terra. Por isso que Jesus disse, eis que se aproxima o príncipe desse mundo e nada tem em mim. Não tinha nada, porque Jesus não devia nada para ele. Será que nós podemos dizer o mesmo? Não devemos nada para ele, não temos nada com ele, ele não tem nada na nossa vida? Será que nós não fazemos a vontade dele para ele ter domínio, como Adão fez a vontade dele e foi entregue? Será? Como é que está a tua vida com Deus? Como é que está a minha vida? Podemos nos levantar aqui como Jesus dizendo, olha, vai-te, Satanás, não quero nada contigo. Eis que o diabo se aproxima, nada tem em mim. Podemos dizer isso? Então o diabo simplesmente traz essa visão para ele e fala, olha, aqui está a glória do mundo, os reinos do mundo, a glória, o poder do mundo. Eu posso dar ele para quem eu quero. Por que o diabo ofereceu isso? Tenta imaginar, o que Jesus veio fazer? Ele veio resgatar a terra, veio resgatar a humanidade. Aquilo era uma forma de Jesus evitar a cruz. Então, quando o diabo chega para ele e fala, olha, esse poder, esses reinos foram entregues a mim com toda a sua glória, e eu dou a quem eu quero. E eu
dou tudo para você. Tudo será teu, se você me adorar. Que essa é a maior ambição do diabo, ser adorado como Deus é adorado. O diabo quer ser Deus, ele nunca vai ser, mas ele não se conforma. Como muitas pessoas que muitas vezes não têm condições de fazer certas coisas, não se conforma, irmão, não aceita. Olha, nem todo mundo nasceu para ser grande, para brilhar. A gente tem alguns sonhos, alguns anseios que precisa sufocar. Um grande sonho que eu tinha era de ser cantor, mas eu tenho a voz desafinada, eu nunca vou ser cantor. E não adianta eu querer ser. Não adianta querer ser aquilo que Deus não me deu dom para ser. Jesus respondendo disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Olha a resposta dele aqui, não, ó. Com a palavra de Deus. Ele mostrou lá atrás, ó, a palavra de Deus. Escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, eu estou morrendo de fome, mas a palavra de Deus me alimenta mais do que qualquer outra coisa. Eu posso morrer, meu corpo pode morrer de fome, mas o meu espírito não. Foi o que ele disse. Aqui ele está dizendo algo parecido, utilizando a palavra. Vai embora daqui, diabo, porque está escrito. É Bíblia, irmão, é palavra, não é milagre, é palavra. Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Então, isso aí serve para muita gente que fica invocando anjo, ou São Miguel, São Rafael, São Gabriel, ou Maria, invocando santos. Aqui Jesus está dizendo o que para o diabo? Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Só servir a Deus. Não tem outro nome. Lá em Atos 4,12, Pedro diz bem claramente: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Precisamos lembrar disso, para não confundir quando alguém traz uma doutrina diferente, falando: não, se aqui você pode adorar, não tem problema. Não, não pode não. É para adorar somente a Deus, é para servir somente a Deus. E nesse momento, então, acontece que o diabo leva ele para Jerusalém. E por que Jerusalém? Porque era o alvo de Jesus, era conquistar Jerusalém, conquistar os judeus. Ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam, diz a palavra de Deus. Levou-o também a Jerusalém, pô-lo sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito: mandarás aos seus anjos acerca de ti que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeças com o teu pé em alguma pedra. Tenta entender essa passagem aqui. O que está acontecendo? Ele leva Jesus para Jerusalém, coloca ele na torre mais alta do templo. Lá de cima ele diz: se você é o Filho de Deus, pode se jogar. Porque está escrito que ele vai dar ordem aos seus anjos para eles te guardarem, para você nem sequer tropeçar em alguma pedra, quanto mais sofrer uma queda dessas aqui. Olha, irmão, como que o diabo é, não é? Olha aqui, ele levou ele lá em cima, mandou ele jogar. Por quê? Porque ele fez esse desafio? Porque Jesus estava citando a Bíblia. Ah, você acredita na Bíblia? Você confia na Bíblia? Tá bom, então está escrito assim também. Vamos. Má interpretação da Bíblia, como muita gente faz hoje em dia. Muita gente fazendo má interpretação. Pega um versículo isolado, cria uma doutrina, se baseia em versículos isolados para tomar certas atitudes. Porque lá no Antigo Testamento as pessoas faziam isso ou aquilo, a pessoa pode fazer aqui também. A Bíblia não fala que Deus concordava com aquilo. A Bíblia fala que algumas pessoas fizeram. Davi adulterou, Saul consultou uma pitonisa. A Bíblia não fala em nenhum momento que Deus concordava com aquilo. Pelo contrário, Deus mandava os seus profetas repreenderem aqueles que andavam errados. E aí então há um grande desafio. O desafio é: olha, você vai lá em cima do templo, se joga de lá, porque vai mandar os anjos cuidar de você e você não vai tropeçar. Então, será que eu acredito na Bíblia? Porque se eu acredito agora, tem um desafio. Já aconteceu comigo algumas vezes, alguém me desafiar: não, mas também está escrito isso. E a pessoa, ela muda o que está escrito a favor dela. E se você não conhece a Bíblia, se você só conhece aquilo que alguém te falou, tem gente que é assim, né? Tem gente que leva a Bíblia na igreja, chega lá, lê tudo que o pregador manda ler, chega em casa, ele guarda a Bíblia e não lê mais. Ele não conhece certas passagens da Bíblia.
E aí o que acontece? A pessoa cai. Eu estava outro dia no mercado e veio uma conhecida minha que é espírita e começou a falar de reencarnação. Eu falei, olha, não tem reencarnação na Bíblia. Ela falou, tem sim. João Batista era Elias reencarnado. Disse que eu falei assim, não, lá está escrito lá que João Batista era Elias que havia de vir. Eu falei, realmente está escrito isso, mas vamos ver o contexto? Era o ministério que era parecido, era as profecias que eram parecidas, era o trabalho. Não, eu tenho certeza que era Elias. Eu falei, olha, não pode ser Elias, porque Elias foi arrebatado de corpo e alma para o céu. Então, o que Elias fez? Deixou o corpo dele no céu e veio tomar outro corpo aqui? Se eu não conheço a Bíblia, ia cair na conversa dela. Falei, não, realmente, lá está escrito, né, que João Batista era o Elias. Ah, então você tem razão. Não, irmão, tem que conhecer a Bíblia, tem que ler a Bíblia. De capa a capa, a todo momento, a todo instante, adquirir conhecimento, que é importante para você não cair na conversa do diabo. Viu? Porque o diabo usa quem ele quer. Então, Jesus, ele escuta isso e a resposta. E Jesus respondendo disse-lhe, dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. Então, dito, quer dizer, está escrito também, né? Porque está escrito lá nos livros de Moisés, não tentarás ao Senhor teu Deus. Então, quando o diabo traz uma passagem bíblica para fazer ele se jogar dali, tentar o suicídio, tentar Deus, ele fala, peraí, está escrito aqui, ó. Não é só isso aí, não vem com versículo isolado para me instigar a criar uma doutrina nova e fazer uma tolice que vai envergonhar o nome de Deus, porque não vai. Se você subir em cima de uma torre, irmão, e se jogar de lá, porque no Salmo 91 fala que Deus vai mandar os anjos cuidar de você, você vai morrer e vai para o inferno ainda, porque você provocou sua morte. Então, não vai nessa, começa a ler a Bíblia, se alimenta da Bíblia, que a sua base seja sempre a Bíblia Sagrada. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Então, observa o que está acontecendo ali, ó. Nós precisamos ter cuidado para não cairmos na mesma cilada que tantas pessoas caem. Nós temos que ter cuidado com isso. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam, não é este o filho de José? E ele lhes disse, sem dúvida me direis este provérbio, médico, cura-te a ti mesmo, faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse, em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã Ciro. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, o expulsaram da cidade, e o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Então veja que essa passagem nos leva a entender. Ele foi como para Galiléia? Através do Espírito Santo, pela virtude do Espírito Santo. O Espírito Santo disse, você precisa agora, Jesus, ir lá para Galiléia. Você precisa fazer a obra lá na Galiléia, eles precisam ser salvos também. E quando ele chega ali, a fama começa a correr por toda aquela região.
Ele entra nas sinagogas, ele ensina e as pessoas vão elogiando ele. Nossa, realmente que palavra boa, que maravilha, o reino de Deus está chegando até a gente, podemos ter esperança. E todo mundo elogiando, então ele chega na cidade de Nazaré, onde ele foi criado. E quando chega um dia de sábado, é o dia do descanso, é o dia que as pessoas se reúnem para cultuar a Deus. Ele vai na sinagoga e ele se levanta para ler. E quando ele se levanta para ler, então o guardião do templo lhe dá o livro do profeta Isaías. E ele, a hora que ele abre, justamente pela virtude do Espírito Santo, ele acha bem essa passagem que fala sobre ele, a profecia que vem sobre ele. Isaías profetizou 750 anos antes que ele seria guiado pelo Espírito Santo para evangelizar os pobres, para curar as pessoas, para trazer liberdade para quem vive no pecado, para dar visão para os cegos, para trazer liberdade para aqueles que são oprimidos e para mostrar a todos que podem ser salvos pelo Senhor. E quando ele fecha o livro, então, ele entrega para o ministro e ele fala: olha, eu vou sentar um pouquinho para falar uma coisa. Hoje está se cumprindo essa escritura diante de vocês. E eles ficam ali dando testemunho, né, admirados das palavras dele e pensando: como é que ele pode falar essas coisas? Ele é só o filho de José. Ele não é um profeta, ele não é um mestre, um doutor, ele é só um carpinteiro. Como é que ele pode falar tão bonito assim, né? E ele lhes disse: sem dúvida me direis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria tudo que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. É o que ele está dizendo. Olha, tem muita gente assim, né? Médico, você cura os outros, não cura você mesmo? Faz aqui também os milagres que nós vimos falar que fazia. Sabe que você fez? Não sabe que foi truque. E é o que as pessoas querem dizer com essa palavra indireta, né? E disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Olha, na pátria, na casa, na família, no meio dos parentes, no meio dos amigos, o profeta não é bem recebido, nunca. Quem disse foi Jesus. Ele sabe muito bem o que ele fala, né? Sabe perfeitamente, é o que acontece. Então, você pode fazer o que for, Deus pode fazer uma tremenda obra na tua vida, não vai ser valorizado. Não fique esperando reconhecimento humano, irmão. Não espera, porque não vai ter. Faz a obra que você tem que fazer, descansa no Senhor e deixa Deus fazer o que ele tem para fazer, porque não vai ter reconhecimento. Isso aí não resta dúvida. Tem gente esperando reconhecimento e nunca vai ter, entendeu? Então ele diz assim: em verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel nos dias de Elias, quando ficou 3 anos, 6 meses sem chover, e veio aquela fome terrível, mas Deus mandou Elias para uma viúva lá em Sarepta de Sidom. Ele não mandou para nenhuma viúva israelense. Por quê? Porque vocês não merecem, porque vocês não valorizam, vocês não reconhecem o profeta. Ele era profeta e não tinha valor. Ele foi caçado aqui, queriam matar ele, porque achavam que ele não era um homem de Deus, e ele era um grande homem de Deus. E quando Eliseu sucedeu Elias, tinha muita gente leprosa em Israel, mas só Naamã recebeu a cura da lepra. Por quê? Porque era um estrangeiro, porque era sírio, porque ele mereceu, porque ele creu. E vocês não acreditam, vocês são incrédulos, vocês não dão valor naquilo que Deus faz na vida de vocês. E aí as pessoas que estavam ali todas admiradas começam a ficar com raiva. Nossa, por que ele está falando essas coisas pra gente? Ele devia elogiar a gente, nós somos parentes dele, nós somos cidadãos dele. Como as pessoas pensam, não? As pessoas acham que têm direito, as pessoas se apegam aos seus direitos, elas esquecem dos seus deveres, elas não cumprem os seus deveres, elas querem exigir direitos. As pessoas são cheias, principalmente nesse tempo atual, as pessoas só pensam em direitos. Então eles se levantaram contra Jesus para expulsar ele da cidade. Alguém falou: não, peraí, não expulsa não, vamos jogar ele daqui de cima do monte. Nossa cidade, quando foi construída em cima do monte, vamos jogar ele daqui no abismo para ele morrer logo e dar sossego. Mas não era a hora dele, então ele passou pelo meio deles e ele foi embora para outro lugar, né? Então isso nos leva a entender que muitas vezes nós vamos enfrentar o mesmo problema, e nós precisamos aprender a sair dessas situações dessa forma também. Nós precisamos entender que a obra, irmão, é de Deus. Nós não temos que ficar esperando reconhecimento humano de pessoas que querem ou não querem. Não, nós temos que reconhecer que a obra
é de Deus. É de Deus, irmão. Deixa Deus fazer obra na tua vida. Isso vai contrariar muita gente, isso vai deixar muita gente com raiva de você. Não importa. Muita gente vai achar que você está sendo injusto, que você não está fazendo certo, que você não está fazendo bem, que você não é um homem de Deus. Não importa, faz a obra de Deus. Como Paulo disse a Timóteo, ninguém que se alista para a guerra se embaraça com o negócio dessa vida. Ninguém. A fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então você agradando Jesus, não tenta agradar mais ninguém. Você não vai conseguir. Aqueles que pensam como você, aqueles que são sinceros de coração, vão te entender, vão te apoiar, vão te dar uma força. Mas aqueles que não tenham o selo de Deus, eles não vão te entender, eles não têm capacidade, não têm condições de te entender. Apenas faça a obra de Deus. Hoje Deus me abençoou, graças a Deus, estou muito feliz com a palavra que Ele me deu nessa noite, mas eu vou parando por aqui para não ficar muito extenso. Continue orando pelo Brasil, para Deus derrubar esse dragão vermelho, para continuar fazendo a obra que Ele tem que fazer, porque Deus tem uma obra com o nosso povo, tenho certeza que Ele quer salvar o Brasil. Orem pela igreja perseguida, orem para que Deus levante pregadores nos quatro cantos desse país, para que a obra de Deus seja feita. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o Brasil, em nome de Jesus.